pessoal, continuando os nossos vídeos, né, sobre brasileiros que estão ou estiveram fora do Brasil de diversas formas, estamos conversando aqui com Jaiane Hoffman. Tudo bom, Jaiane? Tudo bem, Matheus? Tudo bem, pessoal? Diretamente do estúdio Sol 7. do meu amigo Rafael Silva, beleza, Bom pessoal? Jesus dos Perdões. Bom Jesus dos Perdões, um estúdio muito legal para fazer treinamento de banda, para fazer ensaio e até clipes, beleza? Fiquem à vontade para entrar em contato. Então vamos lá. Jaiane, a minha primeira pergunta é: o que te levou a sair no caso do país, né? Que você no caso não é brasileira, né? Você é paraguaia. Não, isso, eu sou paraguaia, eu nasci e cresci no Paraguai, mas minha família é brasileira, então eu falo português por essa razão. Mas pro meu intercâmbio eu saí do Brasil, porque no Paraguai as agências ainda tinham pouca experiência na época, não era algo tão... o pessoal procurava muito lá. E aí eu fui pra Foz do Iguaçu, então eu fiz todos os meus trâmites via Brasil e eu saí do Brasil também pra ir pra lá. Então eu consigo dar um pouquinho de informação referente ao Brasil aqui. Legal então, Jaiane. Então assim, você foi pra Dublin, né? Isso, na Irlanda. Dublin, na Irlanda, exatamente. Legal. Primeiramente, como que é o processo de intercâmbio lá em Dublin? Tem alguém esperando por você? Você já sai do Brasil com um lugar fixo? Como que é essa questão do intercâmbio? Existem várias opções, né? Quando eu fui com tudo pronto. Eu Certo. contratei uma agência, a agência preparou um mês de hostel, o transfer já estava me esperando no aeroporto. Eu era mais nova, não tinha muita experiência em viagem, a gente não falava inglês, nem minha prima nem eu. Então a gente preferiu ir já com tudo garantido, deixamos tudo pronto. Mas não é necessário. Você pode ir por conta própria, não precisa pegar hostel, tipo, por agência, você pode ligar diretamente no hostel e fazer todas as suas burocracias direto. A gente preferiu ir por agência, a gente gastou um pouquinho mais por isso, mas teve uma segurança um pouco maior. Certo. Intercâmbio, o que é? Fala pra gente assim um pouquinho melhor. Porque assim, como a gente tá falando de várias formas de sair do Brasil, Sim. semana passada conversamos com meu primo Carrel, que foi com a cara e coragem. Simplesmente pegou o dinheiro, enfiou no bolso, pegou o avião pra Portugal e foi. E aí chegou lá, se virou, né? Adoro pessoas que fazem Então tem várias formas. E a forma intercâmbio ela é muito perguntada, muito cotada. O que é intercâmbio? Como funciona? Olha, o intercâmbio nada mais é que a troca cultural, né? Você pode fazer de várias formas. Um intercâmbio de trabalho, um intercâmbio de estudo, um intercâmbio de experiência apenas, sem a necessidade de ir para uma faculdade ou para trabalhar. Você pode ir simplesmente para conhecer, ficar na casa de pessoas do país, ter uma convivência mais próxima da cultura mesmo. Então, assim, o intercâmbio é essa troca cultural. Eu fui fazer um intercâmbio de estudos, eu fui para estudar inglês. Então, eu contratei uma escola... de antemão. Existem os intercâmbios de trabalho, pessoas que trabalham principalmente, eu vejo, muito na área de TI, na área de informática. As pessoas conseguem muito intercâmbio de trabalho. Legal. Também tem a opção de fazer au pair, tem muitas meninas, mas também servem para os meninos, não é só para as meninas, que seria cuidar de crianças, cuidar da casa, muitas vezes, e aí você mora com a família, você faz todas as refeições com eles, passa o dia inteiro com eles, dorme lá, então você acaba absorvendo muito dessa cultura. Esse é o verdadeiro intercâmbio raiz mesmo. Legal. Documentação, dor de cabeça, coisa que precisa correr atrás para o intercâmbio. Porque como eu falei, o Carrel, que foi com a cara e coragem, ele teve Sim. que ele mesmo correr atrás de um monte de coisa, né? Sim. De visto, autorização. E para intercâmbio, o que, que você tem de dor de cabeça? Que não é a agência que faz. O que, que Sim. você tem de dor de cabeça? O passaporte, primeiramente, né? Quem já tem passaporte já é meio caminho. É muito bom ver aquela questão das vacinas. Eu, na época, não vi, fui imprudente, mas eu acho muito importante porque a gente está indo para um ambiente diferente, então a gente vai estar exposto a outros organismos, bactérias. É importante ter as vacinas que eles pedem no local. Eu fiz o visto americano na época, eu fui para a Europa, então para a Europa a gente não precisa ter visto de antemão. A gente pode chegar lá, pega o de turista, foi o que eu fiz, né? E aí a gente tem um tempo, um prazo para proceder ao visto de estudante lá dentro da Irlanda mesmo. Então eu não precisei fazer esse visto antes de ir. Foi mais tranquilo. Ah, legal. Para brasileiro na Europa, 3 meses de turista. Você chega, você ganha lá 3 meses de turista. Legal. E aí você tem que, nesses 3 meses, comprovar, fazer a documentação necessária, que aí você vai ter lá toda essa informação. Eu tive que abrir conta bancária, tive que comprovar a residência. Então tudo isso eu fiz já estando lá na Irlanda. E aí eles passaram o visto. Residência não o hostel. Não o hostel, a residência, outra casa exatamente. que você alugou, que daí entrava como uma residência. Como a gente, eu fiz pela agência, a gente foi para um hostel por um mês, que era o tempo que a gente precisava
pra ir conhecer lugar, conhecer as pessoas da casa, porque a gente ficou com medo de fechar uma casa antes de ir e chegar lá e não gostar da localização, ou não gostar do espaço, ou das pessoas, enfim. A gente pegou um hostel, ficou um mês. Nesse um mês a gente pesquisou muito, visitou muitas casas, conheceu as pessoas e daí foi mais fácil. E aí a gente abriu a conta bancária. Para abrir conta você precisa uma residência, então, né, no caso a gente primeiro conseguiu a casa. Aí depois a gente fez a conta bancária. Aí depois a gente dá o processo de começar lá na escola. E aí você vai conseguir o visto. Só depois que você já tiver a carta da escola dizendo que você tá lá, já tá com moradia, tudo certinho, aí a gente conseguiu o visto. E esse visto você pegou pela Embaixada Brasileira lá em Dublin? Não, é pela imigração lá na Irlanda mesmo. Mas na Irlanda? Isso, na Irlanda, lá mesmo. Isso é interessante falar, eu comentei no vídeo anterior, né? O meu primo Kael, ele falou que foi a mesma coisa. Ele foi para Portugal como turista e lá em Portugal ele solicitou visto de permanência. Quando eu estive nos Estados Unidos em 2012, eu era marinheiro, então eu tinha visto de marinheiro. Eu não podia simplesmente ficar em terra sem autorização. Quando acabou o meu contrato, o pessoal da imigração me perguntou: você vai querer ir embora para casa direto pro Brasil ou quer ficar um pouco nos Estados Unidos? Eu falei: eu queria conhecer um pouco, viajar. Eles falaram: tudo bem. Então eles me deram um visto chamado I-95, que é um papelzinho, ele não é um visto. Ele é um papel que com um clipe no passaporte e quando eu peguei o avião de volta pro Brasil, no aeroporto, eles tiram e jogam fora. E é curioso que eu falei, eu fico meio preocupado deles negarem, né? deles negarem meu I-95, então eu vou solicitar visto de turista. Eles falaram: tudo bem, então você volta pro Brasil e solicita. Eu não poderia solicitar uma mudança de visto ou uma mudança de permanência nos Estados Unidos, estando nos Estados Unidos. Eu precisava eu precisava sair da fronteira americana, vir para o Brasil, solicitar, fazer todo o processo de outro visto de novo, pra daí, se eu quisesse ficar como turista, eu entrar de novo. Então é interessante você mencionar isso, diferença. porque cada lugar é diferente. Por exemplo, pessoas que estão interessadas em intercâmbio, vejam pra onde vocês querem ir e aí vocês vejam a documentação, porque não é igual. Não adianta vocês ver a documentação da Irlanda e depois mudar de ideia e decidir ir pro Canadá, porque não vai ser a mesma coisa, vai ser tudo diferente. A Europa, tanto que na época a gente escolheu a Irlanda pelo custo-benefício e facilidades. O nosso objetivo primeiro era Nova Zelândia, mas aí era muito caro. A Austrália era muito caro. Aí a gente não queria tanto ir para os Estados Unidos, a gente não gostava tanto dessa ideia. E aí a Irlanda era uma das opções mais baratas e que dava muitas oportunidades a mais. Por exemplo, a gente conseguia viajar a Europa inteira, né? Vários países estando na Irlanda. E a questão do visto, a gente não precisaria correr atrás de visto antes. A gente ia com o visto de turista mesmo, chegava lá, visto de turista. Aí lá a gente fazia documentação bancária da escola e lá eles davam visto. Isso foi muito fácil, muito tranquilo. Tem países, por exemplo, Estados Unidos, que você precisa fazer o visto antes de ir. Se você chegar sem visto, você não entra. No vídeo passado, o Carrel comentou justamente isso sobre a Espanha. Ele falou que assim, enquanto ele estava com visto de turista em Portugal, ele poderia entrar na Espanha, onde ele quisesse. Agora, ele está com... Eu não entendi muito bem, ele saberia explicar melhor, a gente pode até falar num outro vídeo. Ele está com um visto meio que temporário de trabalho, né, que ele está em Portugal. E ele me falou que ele já não pode mais entrar na Espanha. Para ele entrar na Espanha, ele teria que voltar para o Brasil e pedir para o Brasil emitir um visto de turista para a Espanha, porque pelo consulado ou pela embaixada portuguesa ele não pode. Achei muito interessante. São várias questões. Visto de trabalho envolve outras questões bem mais diferentes. O visto de turista é bem tranquilo. Por exemplo, se você... Europa, né? Vou te dar um exemplo da Europa, os países dentro da União Europeia. Se você vai para a Irlanda, aí você ganha 3 meses de visto. Daí, quando tá dando 3 meses, você não quer ir embora ainda. Então você pega e vai para Espanha, ou para Portugal, para Itália, qualquer outro país da Europa. Eles vão renovar o seu visto por mais 1, 2 ou 3 meses. Aí vai depender da pessoa que tá na imigração, né? Vai com a tua cara no ar. É complicado, mas é a realidade. Mas eles vão renovar. A partir do momento que você saiu de um país e entrou em outro país, eles renovam o visto. E aí você pode voltar pra Irlanda. Tipo, você fica, sei lá, 1 mês na Alemanha. Aí você volta pra Irlanda, mais 3 meses. É possível. Interessante. Só que aí também tem essa questão que se você vai ter que ficar a cada 3 meses, a cada 2 meses saindo e vindo e comprovando que você tá vindo pra fazer o que de novo aqui no país. E aquela história que não só é uma regra pra cada país, como é uma regra de cada país para cada país. Porque ele está com uma certa facilidade de visto em Portugal por ser brasileiro. Sim. Então ele já não é, por exemplo, um turista americano, africano, asiático que estava em Portugal e está viajando para a Espanha. Ele agora é um brasileiro que tem certas facilidades em Portugal
por Portugal ter vínculos, né, ter certa relação com o Brasil, por conta disso é mais difícil para ele entrar hoje na Espanha, porque ele já não está mais aquele turista, estou conhecendo a Europa. Sim, é, Então exatamente. não só Outras questões. é a questão de cada país, mas a questão de cada país para cada país. Quer dizer, se ele tivesse saído do Brasil para a Espanha, era uma questão. Como ele está em Portugal, já é outra questão Sim. totalmente, absurdamente diferente. E cada caso é um caso. A gente pode até colocar e tentar generalizar, colocar tudo num pacotinho, mas sempre vai ter uma outra questão que vai ser diferente, que você vai ter que correr atrás de alguma outra coisa. Então, assim, pesquisem bem, dê uma boa pesquisada antes de decidir, porque eu acho que isso faz toda a diferença, Com né? certeza. Evita dores de cabeça. Exatamente, evita muita dor de cabeça. Por exemplo, a Austrália eu acho que é um dos países mais complicados, né, de dinheiro, documentação. É porque é parte do Reino Unido, inclusive a Irlanda não é parte do Reino Unido, né? Não. É só a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte é um pedacinho da ilha da Irlanda que pertence ao Reino Unido. O resto da Irlanda, que seria a própria Irlanda, né, é independente, é um país independente. É. Legal. Dublin. Como que foi assim? Como você sentiu a aceitação, não aceitação do povo de Dublin? Assim, você chegou a comentar que em Dublin tem muito turista, né? Sim. Mas como que assim, como você achou que eles recepcionam brasileiros? Você achou que eles recepcionam bem? Qual foi o seu Olha, sentimento? a minha experiência, não tive problema com nada, com xenofobia, com absolutamente nada. Porém, conheço pessoas que sim tiveram experiências um pouco negativas, então é muito difícil. A minha experiência, como eu disse, né, é ótima. Não sofri xenofobia, não vi muitos casos acontecerem assim na minha frente. Ouvi relatos de pessoas que falaram que passaram. A maioria das vezes, meninos, homens. Eu acho que as mulheres, né, por ser mulher, principalmente, por exemplo, segurança de bar ou de restaurante, às vezes. Aconteceu com amigos meus, eles querem entrar numa festa que tá rolando num bar ou num pub, e o segurança implicar com ele porque ele tinha cara de brasileiro, sabe? Tipo, não, você não é irlandês. Só que meninas que também não eram irlandesas estavam passando. Então, é muito, muito difícil. Eu acho que é pessoa, né, caráter de cada um. Não é uma regra. Os Estados Unidos também tem aquela questão, né, homens de 18 aos 23 anos é praticamente zero a chance de conseguir visto de entrada, né? Então, mulheres já não tem essa questão. Então, é aquela questão, né? Vai de país para cada país e tem também a questão da regra da época, né? Então, tem época que o país está um pouco mais aberto, tem época que o país está um pouco mais fechado, então vai de época para época, é analisar realmente. Quando eu fui, estava muito bom, porque a questão cultural do intercâmbio lá na Irlanda tinha começado há um tempo, então estava em alta, estava num momento gostoso, já tinha muito intercambista, muita gente, mas o país ainda estava muito de portas abertas. Agora eu vejo que está menos, até porque por 2014, 2015 teve a questão da Venezuela, muitos venezuelanos foram para a Irlanda, muitas pessoas refugiadas de outros países também foram para a Irlanda, então eles começaram a dificultar um pouco mais, porque já tinha muita gente morando lá, o país é uma ilha pequena, querendo ou não, os recursos também não são infinitos, né? E querendo ou não, emprego, você acaba tendo muita mão de obra, que acaba sendo mais barata porque precisa, e aí tira emprego oferta de mercado, exatamente. Né? Demanda e então, muitos irlandeses estavam ficando revoltados, digamos assim, porque estavam perdendo os empregos. E querendo ou não, é muito diferente a cultura. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de morar com os pais até os 30, começar a trabalhar só depois que terminou a faculdade. Então, tipo, começa a trabalhar com 24, 25 anos, né? Porque até terminar a faculdade. Lá não. Lá, irlandeses com 17 a 18 anos já estão saindo de casa. Pessoas na Europa, eles são muito independentes. Eles não têm esse apego familiar que o brasileiro tem. Eles saem de casa muito cedo. E esses subempregos que a gente não faz aqui, digamos assim, eles fazem lá no país deles. Porque eles têm 17 a 18 anos, eles precisam de experiência. Então, eles vão trabalhar de garçonete, eles vão trabalhar de limpar chão, eles vão trabalhar de qualquer coisa. E aí, a gente chegando lá, um monte de estrangeiro, muita mão de obra muito mais barata, eles ficam sem empregos, entende? E aí, últimos anos, estava gerando muito essa questão, né? Tinha muita gente. E agora eu não sei como é que tá, faz muito tempo que eu saí de lá, não sei como tá, mas quando eu saí, em 2015, estava tendo essa questão, assim, de que estava com bastante estrangeiro. Certo. E agora a pergunta derradeira, mais complicada, mas que todo mundo pergunta quando fala a palavra intercâmbio. Dói aqui, né? Valores. Como que funciona valores de intercâmbio? O que você gasta? O que você precisa investir?
Como que é essa questão de dinheiro em intercâmbio? Eu gastei mais assim na questão de documentação, por exemplo, eu morava no Paraguai e eu estava fazendo a minha documentação para o intercâmbio em Foz, então o custo de transporte, de ir e vir, comer na rua, fazendo isso aqui, foi uma graninha aí o custo de fazer o passaporte, que não foi muito, né, não é tanto assim, mas aí teve, por exemplo, o custo da escola, que eu não lembro bem quanto foi, mas eu acho que foi uns 3, 4 mil reais na época. Teve o custo da passagem, que foi uns 2 mil reais. A gente tem que levar 3 mil euros em espécie pra gente ficar lá, inclusive é meio que pagando pelo visto, para comprovar que a gente consegue ficar 6 meses lá. Então esses 3 mil euros, na época o euro tava 2,5 mais ou menos, daí uns 7, 8 mil. E eu levei 1.000 euros a mais, graças a Deus meu avô conseguiu me ajudar, por via das dúvidas, né, vai que passa qualquer perrengue. Então eu levei um pouquinho a mais. Olha, eu devo ter gastado na época, isso foi 2012, uns 20 mil reais, assim, com tudo, já indo, e esses 20 mil reais era o suficiente para eu me manter 6 meses lá, pagando acomodação, pagando comida e tudo mais. Então, agora eu acredito que deva estar um pouquinho mais, e outra coisa que mudou também é o tempo de permanência. Quando eu fui, a gente já recebia visto de 1 ano, agora na Irlanda o visto é de 8 meses, não sei em outros países qual é a questão. Mas na Irlanda são 8 meses, e aí já, querendo ou não, já reduz. Antes eu pagava 3 mil pra ficar 12 meses, agora são 3 mil pra ficar 8. Então, tipo, vai alterando, né? Muda um pouquinho. Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena pesquisar. Talvez outros países estejam com propostas mais interessantes agora, porque a questão é que você falou, né? São momentos. Na época, a Irlanda tava com um boom legal, então eles estavam com preços legais, estavam com oportunidades. Depois eles saturaram, encheu. Agora, provavelmente, tem outros países que têm oportunidades legais, que estão com preço mais baixo, que estão com outras oportunidades. Então, vale a pena pesquisar, ver o que está compensando agora, 2020, né? 2021. É como você mesmo falou, né? É uma oferta muito grande de mão de obra. Então, se o país precisa de muita mão de obra e às vezes está com escassez, eles vão abrir as portas para entrada de estrangeiros. Só que isso tem um certo limite, né? Então, ocupamos nossas vagas de emprego agora, ok, chega, deu, né? E outros países abrem. Por isso que a gente sempre vê, né? Às vezes no próprio Facebook. A Canadá abre ofertas de emprego, o Japão abre ofertas de emprego. Você sempre vê que tem um país ou outro que às vezes precisa de profissionais, né? Acho que de uns 30 anos pra cá, a nossa idade mais ou menos, né? Que o mundo tá meio que virando uma coisa só, né? Você tem uma facilidade grande de de um lugar para outro atrás de emprego, por exemplo. Inclusive, muitas pessoas hoje em dia... Eu morei em Dublin, lá em Dublin tem como é que fala sucursal? Filial da Google da Europa é em Dublin, a maior lá, que é a filial-zona da Europa, assim. E eu tenho vários amigos que trabalham pra Google lá, só que aqui no Brasil, porque eles conseguiram emprego enquanto lá, e aí eles decidiram voltar pra casa, e eles conseguiram manter o emprego, eles trabalham de casa, eles trabalham online, quando eles precisam reportar, sei lá, alguma coisa presencial, então eles têm a Google daqui, mas eles são funcionários de lá, exatamente. Então, assim, hoje em dia tá muito globalizado, tá muito mais fácil, mais acessível. Uma coisa que facilita é que nessa época de coronavírus nós temos a internet que está facilitando a vida de muita gente, inclusive a nossa, que estamos podendo fazer um vídeo. Coisa que há o quê? 5 anos atrás já não era tão possível. Nós não tínhamos a mesma internet, não tínhamos a mesma tecnologia de gravar isso num celular. Nem criatividade. A gente achava que era super estranho, né? Aulas EAD 5 anos atrás. Isso era algo que não estava em voga, né? Algo que não se falava. Agora está muito mais presente. O mais importante, recomenda fazer intercâmbio? Muito, não só recomendo, como eu acho que deveria ser obrigatório. Eu acho que devia existir um plano em todos os países, e não só daqui para lá, de lá para cá. Quando eu estava no Paraguai, antes de eu fazer o meu intercâmbio, teve na minha cidade um francês que ficou 1 ano lá, morou na casa de um conhecido meu, que ele foi fazer um intercâmbio no Paraguai. Eu sempre fiquei... todo mundo falava assim, o que você tá fazendo aqui? Tipo, olha em volta, tem toda a América do Sul aqui, ó, tem a Argentina, tem o Chile. Você veio parar aqui? Uruguai tem mar, aqui não tem, tipo... Enfim, mas é isso, ele queria ter essa experiência. Tem um outro cara que eu sigo, ele é americano, sigo ele no Facebook, ele também foi pro Paraguai. E o objetivo dele era aprender Guarani. Tanto que ele ficou mais de 1 ano no Paraguai e ele aprendeu a falar Guarani. Se não me engano, Israel tem um programa que funciona assim. Se você é descendente, é que aí eu já não sei se é só descendente de israelense ou descendente de judeu. Se não me engano, tem a ver com a religião. Mas se não me engano, eu tenho alguns conhecidos que são judeus, que o país ele paga, assim, uma vez na vida. Mas se você nunca foi para Israel,
o Israel paga Pra para você você conhecer. ir e conhecer Israel. Isso eu achei bem interessante. Não, Muito. não importa de onde você seja, você vai para lá. Até, inclusive, comentaram que ultimamente está um pouco mais difícil. Acredito que algumas questões financeiras do Uhum. país, mas isso é um programa que é feito por eles. É um Massa. programa muito legal. Então, voltando, né? Sim, eu recomendo, eu acho que todo mundo devia ir, principalmente jovens que estão aí nessa fase da vida. Ai, o que eu fiz da minha vida? Tô acabando aqui ensino médio, tô acabando de começar uma faculdade, já tô 2 anos tentando escolher uma faculdade, não sei o que fazer. Essa pessoa precisa de um intercâmbio. Não O intercâmbio, ele te acrescenta muito, ele te faz crescer, ele te faz enxergar o mundo de uma maneira que você achava... A gente tem uma visão muito limitada, né? A gente cresce Demais. com uma visão limitada. Nosso universo é pequeno. É. E quando a gente sai e vê as coisas com outros olhos, você conhecer outras culturas, religiões, pessoas, maneiras de pensar, maneiras de sentir, inclusive, você vê que é tudo diferente. Então, quando você volta muito, com muito mais certeza do que você quer e do que você é, principalmente. Porque essa indecisão, essa fase da juventude, a gente finge que é uma indecisão do que eu vou estudar, mas na verdade é quem sou eu. Exatamente. Sabe? E esse quem sou eu precisa de experiências para ser respondido. Exatamente. Então, assim, recomendo o intercâmbio, mas não só para jovens. Conheci pessoas de 50, 60 anos fazendo intercâmbio e que estavam adquirindo muita experiência porque passaram, sei lá, 40 anos fazendo a mesma coisa aqui. E aí achavam que o mundo era daquele jeito. E aí decidiram fazer um intercâmbio e viram, sabe, tiveram uma baldada de experiência na cara, assim, que é incrível. Então, sim, eu recomendo, independente de onde seja. Veja uma cultura que te interessa. Não necessariamente só para o inglês, né? Pode ser para outros países. Dinamarca é um país incrível. Tem gente que gosta de, por exemplo, tem um amigo meu que foi para a Rússia e ficou apaixonado pela Rússia. Então, assim, é de cada um, é de cada pessoa, entende? Eu fui para Irlanda, eu achei a Irlanda um lugar maravilhoso, me descobri, me encontrei lá. Eu tava na questão da vida de quem sou eu. A Irlanda me ajudou muito a me definir, ajudou muito a saber o que eu quero. Legal. Então, sim, recomendo e muito. Acho Eu que estava todo mundo- vendo, isso já faz uns 4 anos, eu não sei como está hoje, mas o México teve uma vez um programa com as fazendas, em que você poderia passar uma temporada no México, fazendo uma espécie de intercâmbio, em que você trabalharia em uma fazenda. Logicamente, eles jogavam serviços mais leves, Sim. né? Não é qualquer pessoa que aguenta um serviço pesado de fazenda, mas você iria para lá, então você gastaria apenas a passagem, a moradia eles davam, né? A moradia, a comida eles davam, e você trabalharia numa fazenda aprendendo as culturas que eles usam no México, novas formas de cultivo. Eu achei isso bem interessante. Sabe onde eu vi isso? Eu me inscrevi até num programa, mas acabou que o tempo que eu fiquei na Europa foi curto para eu poder fazer isso. Mas na Holanda, eles têm esse Que mesmo legal. programa. Tem um site, não é só na Holanda, na verdade, toda a Europa, mas eu vi que na Holanda é bem forte, tem bastante, sabe? É exatamente isso. Tem um site, você se registra, aí você procura lá as pessoas que estão procurando, as pessoas que têm fazenda Uhum. e estão disponibilizando espaço. Você consegue entrar em contato, conversar, ver se rola uma química legal com a pessoa, se você gosta, tipo, se é aquilo que você quer. Tem Da vibe do local. Da vibe do local. Tem gente lá na Holanda que trabalha com cabras, tem outros que trabalham com algodão. Então, assim, tem várias opções. Você pode ver o que você quer fazer permacultura. Legal. Muitas comunidades de permacultura abrem esse espaço para você aprender a trabalhar na terra. Então, Eu tem vi, todo eu esse... vi muitos projetos na Índia, só que os projetos da Índia que eu vi, eles tinham muito uma questão filosófico-religiosa. Ah, sim. Já era para você fazer parte de uma comunidade que tinha toda uma ideia ayurveda, Sim. toda essa questão, né? Então a questão da Índia Pra já você era... entrar mesmo Isso, dentro já era da para história, você assim. realmente entrar numa comunidade hindu, entender os princípios hindus, então já tinha um viés ideológico mais religioso. Sim. Mas a Índia também tem alguns projetos muito Tem. legais Eu nesse acho, sentido. eu acho que muitos países têm, inclusive, é que a gente acaba não tendo acesso a essa informação assim facilmente. A gente tem que ir atrás, tem que Sim. cavocar para achar. Então eu queria agradecer muito, Jai, pela sua presença, pela ajuda aí, pela colaboração com o pessoal. E agradecemos aí mais uma vez por poder estar ajudando a gente e entendermos um pouco mais sobre como é sair do Brasil e agora falando um pouco sobre intercâmbio. Maravilha? Obrigada, Má. Obrigada por ter chamado. Fiquei muito feliz. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, se quiser mais dicas de intercâmbio também, se quiser me seguir no Instagram, Por é favor. Jai do Céu.